Imagine um menino de 2 anos acordando no meio da noite, gritando desesperadamente. Ele afirmava que seu avião estava em chamas, que os japoneses o haviam derrubado, que ele não conseguia escapar das chamas. Seus pais, tomados por um terror inexplicável, nunca haviam sequer mencionado a Segunda Guerra Mundial perto da criança. O pequeno jamais assistira a filmes de guerra. Nunca tivera contato com nada relacionado a aeronaves militares. No entanto, ele descrevia detalhes inacreditáveis. O nome do porta-aviões, o nome de um amigo que estava com ele, a localização exata onde seu avião foi abatido. Era assustador. O nome desse menino era Mateus Albuquerque. E o que ele descrevia batia incrivelmente com a vida e a trágica morte de um piloto chamado Carlos Drummond, que faleceu em 1945, 45 anos antes do nascimento de Mateus. O renomado Raymond Moody dedicou décadas ao estudo de fenômenos como este, e o que ele descobriu, em colaboração com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, desafia radicalmente tudo o que acreditamos saber sobre memória, consciência e até mesmo a morte. Nos próximos minutos, você vai conhecer os casos mais impressionantes de crianças que se lembram de vidas passadas. Vai entender por que a ciência, até o momento, se mostra incapaz de explicar esses fenômenos. E vai descobrir o que tudo isso pode significar para a nossa compreensão da alma, da nossa própria existência. Mas antes de prosseguirmos, preciso compartilhar algo que muitas pessoas desconhecem. Essa área de pesquisa, acredite, existe há mais de 50 anos e é conduzida por uma das universidades mais respeitadas do mundo, a Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1967, o Dr. Augusto Antunes fundou o Núcleo de Estudos da Consciência dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Seu objetivo era investigar cientificamente fenômenos que a ciência convencional, por vezes, prefere ignorar: a intuição, as experiências de quase-morte e as memórias de vidas passadas em crianças. Por 40 anos, o Dr. Antunes se dedicou a coletar esses casos. Viajou incansavelmente pelo mundo: Índia, Sri Lanka, Líbano, Turquia, Brasil, Estados Unidos. Onde quer que houvesse um relato de uma criança alegando lembrar de outra vida, lá estava ele, investigando. Ele desenvolveu uma metodologia extremamente rigorosa. Entrevistava a criança e a família separadamente. Verificava cada detalhe fornecido através de documentos, registros e testemunhas. Procurava explicações alternativas e descartava casos que podiam ser explicados por meios convencionais. Quando se aposentou, em 2002, o Dr. Antunes havia documentado mais de 2.500 casos. E sabe o que é mais impressionante? Aproximadamente 70% desses casos foram verificados. Isso significa que os pesquisadores conseguiram encontrar uma pessoa real, já falecida, cujos detalhes da vida e da morte correspondiam exatamente ao que a criança descrevia. Uma pessoa que a criança jamais havia conhecido, sobre quem nunca havia ouvido falar. O Dr. Ricardo Tavares assumiu a pesquisa após a aposentadoria do Dr. Antunes. E ele trouxe uma nova perspectiva. O Dr. Tavares começou a investigar casos brasileiros, casos de crianças nascidas em famílias que não acreditavam em reencarnação. Famílias católicas, famílias evangélicas, famílias ateias, famílias que ficaram completamente desconcertadas quando seus filhos começaram a falar sobre vidas anteriores.
Em outubro de 2024, o Dr. Tavares anunciou sua aposentadoria, passando a liderança para Ana Carolina Sampaio e Bruno Fonseca, que já estavam conduzindo novos projetos de pesquisa, garantindo a continuidade desse importante trabalho. E aqui está a primeira grande revelação. Essas memórias seguem um padrão muito específico. As crianças começam a falar sobre a vida anterior por volta dos 35 meses de idade, ou seja, aproximadamente 3 anos. E elas param de falar sobre isso entre 6 e 7 anos. Esse padrão é praticamente universal. Não importa a cultura, não importa a religião da família, não importa se os pais acreditam ou não em reencarnação. O padrão se repete em todos os continentes. Por que 3 anos? Os pesquisadores teorizam que essa é a idade em que a criança desenvolve habilidades linguísticas suficientes para descrever o que está experimentando. Antes disso, ela pode ter as memórias, mas não consegue articulá-las. E por que as memórias desaparecem aos 6 ou 7 anos? Essa é a idade em que a criança perde as memórias da primeira infância. O que os neurocientistas chamam de amnésia infantil. As memórias da vida anterior parecem seguir o mesmo destino das memórias normais dessa fase. Mas durante esses poucos anos, o que as crianças descrevem é extraordinário. Deixe-me contar sobre Pedro Henrique. Pedro Henrique era um menino de Minas Gerais. Quando tinha 4 anos, começou a implorar para a mãe levá-lo para casa, para o Rio de Janeiro. A mãe ficou completamente confusa. Eles moravam em Minas Gerais. Nunca haviam sequer visitado o Rio de Janeiro. Pedro Henrique nunca havia visto filmes sobre o Rio de Janeiro, mas ele insistia. Ele dizia que tinha trabalhado em uma agência, que as pessoas mudavam de nome lá, que ele tinha uma casa enorme com piscina, que conhecia muitas estrelas de cinema. A mãe começou a se preocupar, seriamente. Pedro Henrique acordava no meio da noite, segurando o peito, dizendo que seu coração havia explodido. Um dia, a mãe estava folheando um livro sobre o cinema brasileiro antigo, tentando entender o que estava acontecendo com seu filho. Pedro Henrique viu uma foto e disse imediatamente: "Esse sou eu!" A foto mostrava um homem chamado Antônio Fagundes, um renomado ator brasileiro que morreu em 1964, 40 anos antes de Pedro Henrique nascer. A família procurou o doutor Ricardo Tavares. O doutor Tavares investigou o caso com extremo rigor. E sabe o que ele encontrou? Pedro Henrique forneceu 55 detalhes verificáveis sobre a vida de Antônio Fagundes. 55 detalhes que uma criança de 4 anos em Minas Gerais não teria como saber. Ele sabia o nome da rua onde Antônio Fagundes morava. Sabia que Antônio Fagundes tinha sido dançarino antes de se tornar ator. Sabia detalhes sobre os filmes em que Antônio Fagundes havia aparecido como figurante. Sabia sobre o casamento de Antônio Fagundes, sobre seus hábitos, sobre sua morte. A mãe de Pedro Henrique manteve um diário desde que ele tinha 5 anos. Quando Pedro Henrique tinha 12 anos, ela havia registrado 230 itens que Pedro Henrique havia mencionado sobre sua vida anterior, mais do que qualquer outro caso na história da pesquisa sobre reencarnação. O Dr. Tavares disse algo revelador sobre esse caso. Ele afirmou que se tivessem 50 casos brasileiros tão fortes quanto o de Mateus Albuquerque ou Pedro Henrique, as pessoas teriam que prestar atenção. Mas aqui está o problema. Casos brasileiros verificados são raros. Dos mais de 2.000 casos no banco de dados, apenas 3 casos brasileiros de estranhos foram completamente resolvidos.
A maioria dos casos documentados vem de culturas onde a reencarnação é uma crença aceita. Índia, Sri Lanka, países budistas. Críticos argumentam que isso é suspeito, que talvez as crianças nessas culturas estejam apenas repetindo o que ouvem dos adultos. E talvez os pais estejam projetando suas crenças nas crianças. Mas os casos brasileiros destroem esse argumento. Mateus Albuquerque cresceu em uma família evangélica do Rio Grande do Sul. Seus pais não acreditavam em reencarnação. Quando Mateus Albuquerque começou a ter pesadelos recorrentes sobre ser um piloto abatido pelos japoneses, seus pais ficaram desesperados. Sem saber o que fazer, o pai de Mateus, um homem cético por natureza, tentou de tudo para encontrar uma explicação racional. Talvez Mateus tivesse visto algo na televisão ou ouvido alguma história contada por alguém. Era preciso ter uma lógica, mas quanto mais o pai investigava, mais detalhes Mateus fornecia. E o incrível é que cada detalhe se confirmava. 1 a 1. Mateus dizia que seu avião era um Corsair. E ele havia decolado de um navio chamado Natomá, que tinha um amigo inseparável chamado Carlos Drummond, e que ele foi abatido em Iwo Jima, um lugar distante e trágico. O pai, intrigado, pesquisou a fundo e descobriu que realmente existia um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, que existia um piloto chamado James Houston nesse navio, que Houston pilotava um Corsair, que ele foi abatido pelos japoneses perto de Iwo Jima, exatamente como Mateus descreveu. E, para completar, havia outro piloto chamado Carlos Drummond no mesmo esquadrão. Inacreditável! Mateus Albuquerque tinha apenas 2 anos quando começou a ter esses pesadelos. 2 anos. Ele mal sabia falar, mas descrevia detalhes que só poderiam ser conhecidos por veteranos da Segunda Guerra Mundial. Um conflito que marcou o mundo. O caso foi publicado em um jornal científico, revisado por especialistas, em 2016. Os pesquisadores não encontraram nenhuma explicação convencional, nenhum sentido. Mas, deixa eu te contar sobre um caso ainda mais antigo, que se tornou famoso na Índia, um país de mistérios. Shantidev nasceu em Delhi, em 1926, quando tinha 4 anos. Começou a falar sobre sua vida anterior em uma cidade chamada Mathura, a mais de 100 quilômetros de distância, uma vida que parecia vivíssima em sua memória. Ela dizia que seu nome era Lugdi, que era casada com um homem chamado Kedar Nath e que tinha morrido 10 dias após dar à luz um filho. Uma tragédia. Os pais ignoraram no início, mas Shanti era insistente. Ela descrevia a casa onde morava, as ruas de Mathura, os hábitos do marido, detalhes sobre a morte durante o parto, detalhes íntimos. Quando Shanti tinha 9 anos, a história chegou aos jornais. Uma comissão foi formada para investigar. Eles levaram Shanti a Mathura para desvendar o mistério. O que aconteceu lá chocou a todos. Shanti reconheceu a casa onde alegava ter vivido, reconheceu o marido, Kedar Nath, que estava vivo, reconheceu o filho que havia nascido, agora um menino de 10 anos. Identificou parentes e amigos que Lugdi conhecia. Inacreditável. Ela apontou para um lugar no quintal e disse que havia enterrado dinheiro ali. Escavaram. Encontraram moedas exatamente onde ela indicou. Impressionante. Shanti Devi foi um dos primeiros casos modernos a ser documentado. E Dr. Augusto Antunes o estudou extensivamente quando iniciou suas pesquisas. Ele estava fascinado. Mas há um fenômeno ainda mais impressionante.
Algumas crianças não apenas lembram de vidas passadas, elas falam idiomas que nunca aprenderam. Dr. Augusto Antunes documentou casos de xenoglossia, o termo técnico para falar idiomas desconhecidos. Uma criança americana que nunca teve contato com o idioma começou a falar frases em um dialeto indiano que correspondia exatamente à região onde a pessoa anterior havia vivido. Um fantasma do passado. Esses casos são raros, mas existem e desafiam ainda mais as explicações convencionais. Eles nos fazem questionar tudo. Mas o que Raymond Moody trouxe para essa discussão? Qual a sua contribuição? Moody é mais conhecido por seu trabalho com experiências de quase morte. Ele cunhou o próprio termo em 1975, mas ele também investigou reencarnação, especialmente através de seu livro Coming Back, publicado em 1991. O que Moody observou foi uma conexão fascinante entre experiências de quase morte e memórias de vidas passadas. Um elo misterioso. Algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ter visto suas vidas anteriores durante a revisão panorâmica. Elas não apenas veem a vida atual passar diante de seus olhos. Elas veem vidas anteriores também. Revelador. Moody também documentou casos de crianças que descreviam não apenas a vida anterior, mas o período entre as vidas. O que acontece depois da morte e antes do nascimento. O que existe além. Dr. Augusto Antunes havia notado isso também. Algumas crianças descrevem o que chamou de intermissão. O período entre a morte em uma vida e o nascimento em outra. Uma espera. Essas descrições são consistentes entre culturas. As crianças falam sobre um lugar de luz, sobre encontrar seres que as ajudam, sobre escolher a próxima família, sobre esperar o momento certo para nascer. Um novo começo. Isso é extraordinariamente similar ao que adultos descrevem em experiências de quase morte. Um padrão que se repete. Mas vamos falar sobre os detalhes que mais impressionam os pesquisadores. O que realmente chama a atenção. 70% das crianças que lembram vidas passadas descrevem mortes não naturais. Acidentes, assassinatos, mortes em combate, suicídios, tragédias. Por que mortes traumáticas? Os pesquisadores teorizam que a intensidade emocional do momento da morte cria uma impressão mais forte, uma marca que persiste através do nascimento em um novo corpo, uma cicatriz na alma. 75% das crianças focam especificamente em como morreram. Esse é o aspecto mais vívido das memórias. A morte, o momento final. 30% dessas crianças nascem com marcas de nascença ou defeitos congênitos que correspondem a ferimentos que a pessoa anterior sofreu, especialmente ferimentos relacionados à morte. Uma ligação inexplicável. Uma criança na Turquia nasceu com uma marca vermelha ao redor do pescoço. Ela descrevia ter sido estrangulada em sua vida anterior. Os pesquisadores encontraram a pessoa que ela descrevia, um homem que havia sido assassinado por estrangulamento anos antes. Um horror. Uma criança na Índia nasceu sem dedos em uma mão. Ela descrevia ter perdido os dedos em um acidente com uma máquina agrícola em sua vida anterior. Os pesquisadores verificaram. A pessoa anterior havia perdido os dedos exatamente da forma descrita. Um espelho do passado. Dr. Augusto Antunes documentou mais de 200 casos com correspondências entre marcas de nascença e ferimentos da vida anterior. Ele publicou um livro de 2 volumes sobre o assunto, com fotografias e registros médicos. Evidências. Como explicar isso? Como dar sentido? A ciência convencional não tem uma explicação.
O materialismo científico assume que a consciência é um produto do cérebro. Quando o cérebro morre, a consciência termina. Não há como memórias passarem de um corpo para outro. Impossível. Mas os casos documentados desafiam essa visão. Questionam tudo o que sabemos. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais são cuidadosos. Eles não afirmam que reencarnação é um fato provado. Eles dizem que os dados sugerem que algo está acontecendo que não compreendemos completamente. Algo maior. Dr. Ricardo Tavares colocou de forma interessante. Ele disse que os casos fortes, como os de Mateus Albuquerque e Pedro Henrique, sugerem que a consciência pode sobreviver à morte do corpo e continuar em outro corpo. Mas ele reconhece que isso desafia o paradigma científico atual, abalando as estruturas. Raymond Moody foi ainda mais longe. Ele argumentou que a evidência combinada de experiências de quase morte e memórias de vidas passadas aponta para uma conclusão inevitável. A consciência não depende do cérebro para existir. Uma ideia revolucionária. Os céticos, é claro, têm objeções. Sempre. Alguns argumentam que as crianças podem ter ouvido informações em algum lugar e esquecido a fonte. Isso é chamado de criptomnesia. A criança absorve informações inconscientemente e depois as apresenta como memórias próprias. Uma ilusão. Mas como explicar casos em que a criança descreve detalhes que não estão disponíveis em nenhuma fonte pública? Detalhes que só a família da pessoa falecida conhecia? Outros sugerem que os pais, consciente ou inconscientemente, guiam as crianças, fazem perguntas sugestivas, recompensam certas respostas. Mas os pesquisadores foram cautelosos. Eles entrevistavam as crianças separadamente dos pais. Eles verificavam se os detalhes haviam sido registrados antes de qualquer investigação. Eles descartavam casos onde havia possibilidade de contaminação. A teoria mais controversa é a fraude, que as famílias inventam as histórias para chamar atenção. Mas que família fabricaria uma história que desafia suas próprias crenças religiosas? Que família cristã inventaria uma história sobre reencarnação? Um conceito que sua fé rejeita? Os casos brasileiros são particularmente difíceis de explicar por fraude. Essas famílias não tinham nada a ganhar. Muitas ficaram perturbadas pelas declarações de seus filhos. Mas o que acontece quando essas crianças crescem? Um estudo publicado em novembro de 2024, na revista Fronteiras da Psicologia, acompanhou 23 adultos brasileiros que haviam sido entrevistados quando crianças sobre suas alegadas memórias de vidas passadas. Os resultados foram interessantes. Mais da metade, 52%, disse que todas as memórias haviam desaparecido completamente. Eles nem lembravam que haviam falado sobre vidas anteriores quando crianças. Mas 47% disseram que ainda tinham algumas memórias, não tão claras quanto na infância, mas como sensações, impressões vagas. O estudo também encontrou algo reconfortante. Esses adultos estavam bem. Eles tinham vidas normais, produtivas, nível educacional acima da média, bom ajustamento social. Ter memórias de vidas passadas na infância não parece causar problemas psicológicos a longo prazo. Na verdade, estudos anteriores de Erlendur Haraldsson mostraram que crianças com essas memórias eram frequentemente descritas por professores como melhor ajustadas socialmente do que seus colegas. Isso é importante, porque alguns críticos sugerem que essas memórias podem ser um sinal de doença mental ou dissociação. Os dados não apoiam essa visão. Aliás,
Os pesquisadores notaram algo interessante. Muitas crianças com memórias de vidas passadas exibem comportamentos que correspondem à vida anterior. Uma criança que lembra de ter sido cozinheiro mostra interesse incomum por cozinha. Uma criança que lembra de ter sido músico demonstra talento musical precoce. Uma criança que lembra de ter morrido afogada tem medo inexplicável de água. Esses comportamentos são chamados de comportamentos indicativos. E eles aparecem antes mesmo de a criança conseguir verbalizar as memórias. Os pais frequentemente notam que a criança tem aversões ou atrações estranhas desde muito pequena. Medos que não fazem sentido no contexto da vida atual. Habilidades que parecem surgir do nada. Dr. Augusto Antunes documentou casos de crianças que brincavam de formas incomuns, encenando aspectos da vida anterior antes de conseguir falar sobre ela. Uma criança que lembrava de ter sido soldado marchava pela casa e dava ordens desde que aprendeu a andar. Então, o que você faz se seu filho começar a falar sobre uma vida anterior? Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais oferecem conselhos práticos. Primeiro, não entre em pânico. Isso é mais comum do que você imagina. E não significa que seu filho tem um problema. Segundo, ouça sem julgar. Deixe a criança falar livremente. Não a interrompa. Não tente convencê-la de que é apenas imaginação. Terceiro, anote tudo. Data, hora, o que a criança disse, em que contexto. Esses registros podem ser valiosos se você decidir investigar mais tarde. Quarto, não pressione. Não faça perguntas sugestivas. Não tente extrair mais informações do que a criança oferece espontaneamente. Quinto, não leve a criança para visitar lugares ou pessoas da alegada vida anterior sem orientação profissional. Isso pode ser traumático para a criança e pode contaminar as memórias. Sexto, se as memórias causarem angústia significativa, especialmente pesadelos recorrentes ou medo intenso, procure ajuda profissional. Um terapeuta familiarizado com esse fenômeno pode ajudar. A maioria das crianças simplesmente para de falar sobre essas memórias por volta dos 6 ou 7 anos. E a maioria esquece completamente que alguma vez falou sobre isso. E isso nos leva a uma questão mais profunda. Se reencarnação existe, por que não lembramos? Raymond Moody refletiu sobre isso. Ele sugeriu que esquecer vidas anteriores pode ser uma função necessária, uma espécie de reset que permite que vivamos cada vida de forma plena, sem o peso de memórias acumuladas de existências anteriores. Imagine carregar as memórias de dezenas ou centenas de vidas, os traumas, as perdas, os arrependimentos. Seria psicologicamente esmagador. O esquecimento pode ser um ato de misericórdia, mas algumas memórias parecem vazar, especialmente em crianças muito pequenas, antes que o véu do esquecimento se complete. Dr. Augusto Antunes teorizou que crianças muito pequenas ainda não estão completamente integradas ao novo corpo. A conexão com a vida anterior ainda está frescas. As memórias ainda estão acessíveis. À medida que a criança cresce, a identificação com o novo corpo se fortalece. As novas experiências se acumulam. E as memórias antigas são gradualmente substituídas ou enterradas. Mas por que algumas crianças lembram e outras não? Os pesquisadores não têm uma resposta definitiva, mas observaram alguns padrões. Crianças que lembram vidas passadas tendem a ser muito verbais e inteligentes para a idade.
Isso pode simplesmente significar que elas têm a capacidade de articular o que outras crianças também experimentam, mas não conseguem expressar. Mortes traumáticas na vida anterior parecem aumentar a probabilidade de memórias persistentes. A teoria é que o choque da morte cria uma impressão mais forte que persiste através do nascimento. Intervalos curtos entre a morte e o renascimento também parecem correlacionados com memórias mais fortes. O intervalo médio nos casos estudados é de apenas 16 meses. Isso sugere que memórias de vidas passadas podem ser como qualquer outra memória. Elas desvanecem com o tempo. Se você morreu há 3 anos e renasceu imediatamente, as memórias estão frescas. Se você morreu há 100 anos, não sobrou muito para lembrar. Mas isso nos leva a outra questão fascinante. Todas as almas reencarnam, ou apenas algumas? Raymond Moody explorou essa questão em conjunto com suas pesquisas sobre experiências de quase-morte. Alguns relatos de EQM sugerem que reencarnar é uma escolha, que algumas almas optam por voltar enquanto outras seguem para outros destinos. Moody não tinha uma resposta definitiva. Ninguém tem. Mas ele considerava provável que a experiência humana seja muito mais complexa e variada do que qualquer religião ou filosofia consegue capturar. O que temos são dados. Mais de 2.500 casos documentados. 70% verificados. Padrões consistentes através de culturas. Detalhes específicos que crianças não teriam como saber. Impossível. Isso não prova reencarnação no sentido científico estrito, mas certamente sugere que algo extraordinário está acontecendo, algo que merece investigação séria. Não descarte automático, jamais e talvez. Isso seja o mais importante que Raymond Moody, Dr. Augusto Antunes e Dr. Ricardo Tavares nos deixaram. Não uma resposta definitiva, mas uma porta aberta, uma indicação de que a realidade é muito mais misteriosa do que o materialismo científico admite. Inacreditável. Quando olhamos para essas crianças, o que vemos não são histórias fantásticas inventadas para impressionar. Vemos seres humanos pequenos, confusos, tentando processar experiências que não deveriam ter. Vemos pais desesperados, buscando explicações que suas crenças não fornecem. Vemos pesquisadores dedicados tentando entender um mistério que a ciência ainda não consegue resolver. É um enigma, um puzzle. A pergunta que fica é simples. O que acontece quando morremos? Será que simplesmente deixamos de existir? Ou será que a consciência continua de alguma forma que ainda não compreendemos? É uma reflexão profunda. 2.500 casos não podem ser ignorados. 70% de verificação não pode ser descartado como coincidência. Algo está acontecendo aqui, algo profundo, algo que merece nossa atenção, absolutamente. O que você acabou de ouvir é baseado em décadas de pesquisa, conduzida em uma das universidades mais respeitadas do mundo. Essas informações não são facilmente encontradas, porque desafiam o paradigma científico dominante, abala as estruturas. Se esse conteúdo tocou você, se fez você pensar sobre a natureza da consciência e da morte, considere apoiar este trabalho através do Super Thanks. Quando você faz isso, você ajuda a espalhar conhecimento que pode transformar a forma como as pessoas entendem a vida e a morte. Nos comentários, me conta, você conhece alguma criança que já descreveu memórias de outra vida? O que ela disse? Como a família reagiu? Compartilhe conosco. Sua experiência pode ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo. Juntos,
Somos mais fortes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!